palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o 13. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o 13. O tema da mensagem de hoje é o poder do chamado do rei. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o 13. Estamos expondo a palavra de Deus no livro de Mateus. Temos aprendido com Mateus a termos os nossos olhos fixados em Jesus, como o apóstolo João fala em João 5,39, examinai as Escrituras, declarou Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: E partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Amados, temos visto que Jesus terminou o seu sermão, e logo após vimos no versículo 1 do capítulo 8 que Jesus desceu um monte e multidões o seguiram. Esse mesmo relato aqui, que nós vamos falar nessa noite, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17, e em Lucas capítulo 5, versículo 27 até o 32. Quero lembrar com vocês a organização que Mateus faz do seu livro. O objetivo de Mateus, como temos visto, é proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão. Mateus começou falando da vida de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, do começo da vida de Jesus. Depois, do capítulo 4, versículo 12 até o 25, ele trata do ensino de Jesus na Galileia dos Gentios. Do capítulo 5 até o 7, ele fala sobre a lei do governo de Cristo, mais conhecido como Sermão do Monte, que é o primeiro grande discurso de Jesus. E agora ele começou a tratar do poder do governo de Cristo em resgatar, que é em Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 9. Importante nós destacarmos que a ordem dos milagres e dos incidentes está diferente do que consta lá em Marcos e Lucas, porque provavelmente Mateus organiza por tópicos e não por ordem cronológica, não por ordem de tempo. Mateus ele vai apresentar, como nós falamos, o poder do rei, o poder de Jesus. Aqui nós temos o registro de 10 milagres. Falamos anteriormente sobre o poder de Jesus sobre as doenças, sobre a natureza, sobre o sobrenatural, sobre o pecado. E posteriormente vamos falar do poder de Jesus sobre a morte. E o nosso objetivo nessa noite é falarmos sobre o poder do chamado do rei. E continuarmos olhando com os olhos de Mateus para Cristo. Vamos lá, o primeiro ponto que nós vamos analisar nessa noite é sobre Mateus. No versículo 9 está escrito assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Veja, aonde que ele estava? A Bíblia nos mostra que Jesus partiu dali aonde? Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus estava na sua cidade agora, na cidade de Cafarnaum. E logo ali que Jesus encontrou Mateus. Nós podemos concluir isso porque os 3 evangelistas colocaram na sequência dos textos da cura do paralítico de Cafarnaum. Os 3 falam que Jesus saiu daquele lugar e viu Mateus. Então logo, Mateus estava em Cafarnaum. Quem era esse? Versículo 9, nós vemos que ele era um homem chamado Mateus. Aqui lemos, mas no Evangelho de Marcos e Lucas,
no mesmo texto, não está falando sobre o nome de Mateus. Ele fala sobre um tal de Levi. Mateus 2,14 diz assim: viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Aqui nós temos o nome dele, que ele era Levi, e que ele era filho de Alfeu. E Lucas 5,27 nos fala que Jesus viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. Por que Levi e não Mateus? Marcos e Lucas utilizam o nome de Levi sempre quando eles falam em relação ao passado pecaminoso de Mateus. Quando eles falam sobre a lista dos apóstolos, por exemplo, eles o chamam de Mateus, não de Levi. Mas qual era o nome dele? Irmãos, pode-se dizer que Jesus pode ter mudado o nome de Levi para Mateus. A Bíblia pode não ter relatado e Jesus ter mudado o nome dele de Levi para Mateus, assim como Jesus fez com Simão. Mas o que tudo indica é que Levi era um dos nomes de Mateus. Por exemplo, quantos aqui presentes têm 2 nomes? Pode ser que um dos nomes era utilizado por cada um deles, não é? Muitas pessoas, por exemplo, conhecem o Juninho como Hamilton. Mas nós conhecemos ele como Juninho. Talvez alguém chame ele de Hamilton, Hamilton, e às vezes ele nem vai atender. Mateus foi o nome que veio a ser mais conhecido na igreja primitiva. Os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, conhecia ele como Mateus. É interessante que Mateus utiliza o nome dele mais conhecido para mostrar para todos o seu passado pecaminoso. Mateus poderia ter utilizado aqui o nome dele de Levi. Muitas pessoas não linkariam a ele a esse passado pecaminoso, não é? Mas não, ele fez questão de mostrar o poder de Cristo em salvar pecadores, em salvar um pecador. Qual que é a profissão dele? O versículo 9, ele continua dizendo que tinha um homem chamado Mateus sentado numa coletoria. Sobre Mateus é dito que ele estava sentado na coletoria. Em Mateus 10,13 fala que Mateus era publicano. E os demais evangelistas confirmam isso. Eles falam que um homem chamado Mateus, chamado Levi, sentado na coletoria. A coletoria era fixada sobre pontes de rodovias, sobre canais para pedágios, sobre margem de lagos, com vista do quê? Cobrança de impostos. Por exemplo, sobre pesca, sobre serviços, sobre venda de alguma coisa. Os coletores da época estavam em todos os lugares. Como eram conhecidos os coletores na época? Publicanos. Eles eram os arrecadadores de impostos. Mas por que publicanos? Publicanos, ele nos faz lembrar do que nós chamamos hoje de funcionários públicos. Então, publicanos, eles eram funcionários públicos. Você já gostou de ser cobrado imposto? Eles também, porque eles eram funcionários públicos que recolhiam tributos para os romanos. Muitas pessoas, por exemplo, acham absurdo os impostos que são cobrados no nosso país. A carga tributária do nosso país é uma das maiores do mundo. Imagine se esses impostos fossem cobrados por servidores públicos. Hoje nós temos guias que são nos enviadas, às vezes os contadores são xingados quando recebem as guias. Mas o que acontece? Imagine se fossem essas pessoas arrecadadores de impostos, publicanos, funcionários públicos que fossem até as empresas, que fossem até as casas cobrar os impostos. Tu acha que as pessoas iam gostar deles? Ou seja, ele era um funcionário público que recolhia tributos para os romanos. Eles tinham o dever, tinham o direito de cobrar impostos. Mas assim, amados, eles mesmos faziam o seu salário. Os romanos determinavam um valor, por exemplo, uma alíquota, e eles que cobravam acima disso. Eles poderiam cobrar acima disso. O que eles cobrassem acima disso
ficava com eles. Havia uma forte tentação para enriquecer a si mesmo, recolhendo muito mais do que era devido. No primeiro século, os coletores judaicos eram desprezados por sua condição de colaboradores com as forças ocupadas de Roma. Veja, vamos dizer que nós temos um governo ditatorial, um império romano aqui no nosso país. Daí alguém aqui na igreja passa no concurso público para ser um publicano. Imagina essa pessoa chegar lá na minha casa. O que eu vou dizer? Está apoiando o que o Império Romano está fazendo aqui no nosso país? Está arrecadando dinheiro para eles? Então veja, primeiro eles eram odiados por causa da sua colaboração das forças da ocupação de Roma. Em segundo, porque eles extorquiam arrecadações mais do que era justo, ou seja, eles enriqueciam de forma desonesta. E o que acontecia com eles? Eles eram excluídos da vida religiosa, eles eram excluídos das sinagogas e do templo. Eles não podiam chegar nem perto. E aqui acaba a falácia de alguns partidos políticos que querem envolver como Jesus fosse progressista, Jesus fosse uma pessoa que veio apenas para os pobres, necessitados, ele veio lutar contra o sistema, um sistema que é capitalista. Jesus salva um homem culto, com muitas posses, funcionário público, alguém que era acima da sociedade, não é? Que é Mateus. Mas agora eu parto do ponto. Qual que é a atitude de Mateus ao ser chamado? Veja, no versículo 9, o que o versículo nos diz? Jesus disse, segue-me. E o que ele falou? O que ele fez? Levantou e seguiu. Isso é muito importante e é um destaque entre os três evangelistas. A exigência do chamado radical de Jesus e a obediência incondicional daquele que ouve são lançadas para afiar a nossa fé. Irmão, se vocês lerem o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, vocês nunca vão ler nada que Mateus tenha falado. Não tem nada que Mateus falou. Tem sobre Pedro, tem até sobre Tomé, e Pedro disse tal coisa, e João disse tal coisa. Mateus não fala nada sobre ele. E Mateus disse tal coisa. Não. Isso nos faz pensar que Mateus também, ele era um observador, não é? Porque veja, o livro de Mateus foi escrito por ele. Os detalhes, ele era um homem muito culto, um homem muito inteligente, um homem que sabia escrever. E o evangelista Lucas, ele nos fala algo maior sobre esse seguir. Um detalhe que é muito importante. Em Lucas 5:28 está escrito assim: ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Lembra do paralítico que nós vimos anteriormente? Ele também se levantou imediatamente. E aqui nós temos Mateus também se levantando imediatamente e deixando tudo para trás. Anteriormente, tem também a história dos pescadores Tiago, João e Simão Pedro, que fizeram a mesma coisa. Deixaram tudo para trás. Não recolheram nem as redes dos seus barcos. Não conversaram nem com seus pais o que eles estavam fazendo. A coletoria, os impostos, a desonestidade, tudo ficou no passado. Mateus deixou tudo para trás. Mateus agora, como a Bíblia fala, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura. Veja comigo, ele foi chamado, se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Mas há um outro ponto que o texto nos mostra sobre Mateus ainda. O versículo 10 fala: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. De quem que era essa casa? Lucas nos dá mais detalhes sobre isso.
Lembra que Mateus não nos dá mais detalhes? Em Lucas 5,29 fala: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Veja, Mateus não simplesmente aceita o chamado de Jesus para seguir, mas Jesus passa a fazer parte da vida dele. Ele oferece a Jesus um grande banquete. E um ponto importante aqui é que Mateus chama outros publicanos, outros pecadores, assim como ele foi, a se encontrarem com Jesus também. Todos os salvos por Jesus desejam que seus amigos, familiares ouçam Jesus falar e sejam salvos por ele também. Não faz muito sentido alguém de nós ser salvo e não convidarmos pessoas para fazer parte, para conhecerem Jesus, para fazer parte. E não faz muito sentido também nós sermos chamados pelo Senhor e não convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida, da integridade da nossa vida, não fazer parte da nossa casa, não fazer parte da nossa profissão, não fazer parte de nada. Veja o exemplo de Mateus. Ele entendeu que aquela profissão ali não encaixaria com a sua vida com Jesus, o chamado que Jesus fez com ele. O que ele fez? Deixou tudo para trás. Quer dizer que eu tenho que largar meu emprego se eu seguir a Jesus? Não é isso que a Escritura está dizendo. A não ser que meu emprego não glorifique a Deus. Se eu estou fazendo coisas erradas, se eu estou, que nem Mateus aqui, se eu estou roubando, se eu estou fazendo alguma coisa desonesta, então sim, às vezes é melhor, não é? Mas Mateus deixa tudo, porque ele entendeu que ele não conseguiria seguir Jesus de forma íntegra, ser um apóstolo de Jesus, ser um discípulo de Jesus verdadeiro, se não deixasse tudo para trás. E agora vamos falar sobre o personagem mais importante desse relato aqui, o Rei Todo-Poderoso. Veja, no versículo 9 fala que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Como nós temos visto, os olhos de Mateus não estão sobre ele mesmo. Veja, Mateus não está dando muitos detalhes sobre o que aconteceu. Mateus nem fala que era a sua própria casa. Ele não dá detalhes sobre aquilo ali. Mateus nem fala que ele deixou tudo para seguir Jesus. Para quê? Para que os olhos das pessoas não estejam nele, estejam em Jesus. É isso que nós temos visto e aprendido. Quando nós for testemunhar para alguém, nós temos que fazer com que as pessoas olhem para Jesus, não para nós mesmos. O texto nos mostra que Mateus era pecador, injusto, desonesto, desprezado pela religião judaica. E o ensino bíblico é que todo homem é assim como Mateus. Ele está morto em delitos e pecados. Efésios 2, 1 ao 3 fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Veja, todos nós andávamos assim como Mateus, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E é isso que está escrito em Gênesis 6, versículos 5 e 12, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o homem continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E versículo 12 fala: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Logo depois do pecado, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, pecaram. Os filhos de Adão vieram à imagem e semelhança de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o homem e a mulher no mais profundo.
É a consequência do pecado de Adão, que é a corrupção total, a depravação total. Tudo foi afetado no homem. Foi afetado os pensamentos, sentimentos, emoções, foi afetada a vontade do homem. Olhe para dentro de você. Quem é você sem Jesus? O que você faria sem Jesus? E nós chegamos ao ponto de nosso texto, o poder do chamado do Rei, o poder de resgatar, o poder de salvar de Jesus. Você percebeu? Sem Jesus, quem era Mateus? E agora nós vamos analisar alguns pontos. O texto nos diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem. Veja, o texto não fala que Mateus viu. O texto não fala que Mateus foi até Jesus. O texto fala que Jesus viu. Olhemos para as Escrituras. Em Efésios 1:4 diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus escolheu, Deus viu antes da fundação do mundo. Ele nos separou, nos elegeu para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, como nós vemos. Veja, Deus amou, Deus escolheu, Ele viu. Deus nos ressuscitou, nos deu vida. Este viu aqui é a escolha soberana de Deus. Jesus tinha marcado um encontro naquele dia, naquela hora, naquele momento com Mateus. Mateus tinha planejado ver Jesus? A Bíblia não fala que Mateus viu Jesus. Jesus que viu Mateus. O segundo ponto, a Bíblia fala que Jesus chamou. Versículo 9 fala, Jesus disse: segue-me. Amados, nós temos aprendido que há dois tipos de chamado na Escritura. O primeiro chamado é chamado para todos. É um chamado externo, que a Escritura nos diz que vem da pregação e exposição da palavra de Deus. Esse chamado é para todos os homens, em todas as partes, em todos os lugares do mundo. Ninguém vai poder dizer que Deus é injusto. Porque a Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E hoje, pelos meios de comunicação, todas as pessoas têm acesso à Bíblia e a outras coisas. O segundo chamado, nós chamamos de chamado eficaz. E esse é um chamado diferente, é um chamado interno, um chamado que nós chamamos de eficaz porque ele dá resultado. E gostaria de analisarmos alguns pontos neste texto sobre isso. Veja, o chamado de Mateus. Jesus chama Mateus para ser apóstolo, para ser discípulo dele. Mateus, como nós vimos, ele era publicano, coletor de impostos, ele era de uma classe considerada inimiga e traidora do povo judeu, porque ele extorquia o povo, manipulava e enriquecia de forma desonesta. E nós vimos que ele era expulso, foi expulso da sua religião, foi expulso da sinagoga. E esse chamado nos ensina algumas verdades. A primeira, o chamado é soberano. O chamado é soberano de Jesus. Por quê? O que Jesus viu de diferente em Mateus? Será que ele tinha um cabelo diferente? Será que ele não tinha cabelo? Será que ele tinha um sorriso no rosto na hora? Será que ele raspava a barba? Ele estava diferente do povo naquele momento? Será que ele colocou uma roupa diferente naquele dia? O que Mateus era diferente dos demais publicanos? A Escritura nos diz que nada. Ele não era diferente de nada. E aqui nós aprendemos que o chamado de Jesus é soberano. Jesus tem toda a autoridade para chamar quem Ele quiser. Ele tem todo o poder para salvar qualquer homem, mesmo esse sendo um publicano desonesto, que a Escritura está nos dizendo. Um ponto importante aqui é que não fomos nós que escolhemos Jesus. Eu já cantei uma música, cantava muitas vezes a música Eu Escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Já viu essa música? Está errado. Nós não escolhemos o Senhor. Não foi Mateus quem escolheu seguir Jesus, que o aceitou, mas Cristo o viu. E Cristo chamou soberanamente. E esse é o ensino das Escrituras.
Veja lá, abra comigo João 15:16. Veja o que está escrito em João capítulo 15, versículo 16. Quem achou pode ler. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Foi vós que escolhestes a mim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não escolhemos, Cristo é que nos escolheu. Mateus não escolheu Jesus, Jesus o escolheu. E nesse ponto também aprendemos com as Escrituras que não foi Mateus que foi buscar Jesus. Jesus foi resgatar Mateus. Lucas 19:10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você acha que Mateus estava perdido? Sim, Mateus estava perdido, assim como nós também. Não encontramos Jesus, não o achamos, nem queríamos encontrar, foi Ele que nos buscou. Na Escritura nos diz em 1 João 4:9 que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Veja, esse é o ensino das Escrituras. Ele nos chama soberanamente, Ele chama quem Ele quer, é Ele quem escolhe, é Ele quem busca e é Ele quem ama primeiro. Amados, o evangelicalismo moderno, ele nos mostra que o homem está no mar morrendo afogado. E alguém dá uma oportunidade para ele, joga uma boia para ele, Deus joga uma boia para ele se salvar. Você já viu essa ilustração em algum lugar? É isso que a igreja evangélica no nosso país diz. Que o homem está morrendo afogado, todos os homens estão morrendo afogados, e é jogada uma boia para ele se salvar. Aquele que agarra a boia se salva. Mas a Escritura não diz isso. O ensino bíblico que nós temos visto, que nós temos aprendido, se nós lemos a Escritura, nós vemos que o homem está morto no fundo do mar. Não há esperança para ele. O que Jesus faz? Jesus mergulha lá embaixo e resgata. O que diz lá? Eu vim resgatar, salvar o que estava perdido. Jesus não é uma boia. Jesus é o Salvador. Ele vai lá no profundo do mar, no mais profundo do abismo, e nos tira de lá. E a Bíblia fala que Ele nos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Veja, esse é o ensino da Escritura, que Jesus nos deu vida, Jesus nos resgatou do império das trevas. Segundo ponto, o chamado é eficaz. Algumas pessoas acham que o chamado é uma oportunidade que Jesus dá para as pessoas aceitarem ou não. Não é? Muitas igrejas falam sobre isso. Que o chamado é uma oportunidade que Jesus dá para as pessoas aceitarem ou não. Vamos dizer assim, vamos numa festa de carnaval e eu digo, quem quer aceitar Jesus? Quantos vocês acham que vai aceitar Jesus? Ninguém. Vá para esse mundo e diga, quem quer aceitar Jesus? Quantos vocês acham que vai aceitar Jesus? Ninguém. Aqueles que vão aceitar Jesus, eles vão aceitar naquele momento, a emoçãozinha ali que passou, vão dizer, agora eu sou salvo. Mas vou continuar vivendo da minha vida do mesmo jeito. É isso que aconteceu com Mateus? Não. Isso não é chamada eficaz. Isso não é aceitar Jesus. Isso não é crer em Jesus verdadeiramente. É importante destacar que essa oportunidade que Jesus dá, que as pessoas dizem, não é o ensino das Escrituras. A Bíblia nos fala que os homens estão mortos, escravos do pecado, escravos da carne, escravos de Satanás, inimigos de Deus, filhos da ira. E Paulo nos diz em Romanos capítulo 3,
versículo 9 até o 18, assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, como brasileiros, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno e víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo escreveu esse texto olhando para mim e para você, antes de Jesus nos salvar. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que o mundo nos diz? Siga o seu coração, siga as tuas vontades, os seus desejos. O que a Bíblia fala? O coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eclesiastes 7:29 fala: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas, em muitas astúcias. Salmo 14:1 fala: diz o insensato no teu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Quem que fala que não há Deus? Todos aqueles que vivem como se Deus não existisse. Lembra que nós falamos que existe o ateu prático e o ateu... até esqueci da palavra. Teórico. Ateu prático e ateu teórico. Ateu prático é aquele que vive como se Jesus não existisse, como se Deus não existisse, diz não a Deus. E vive como se Jesus não existisse. Mas ele fala que há Deus, mas vive como se Jesus não existisse. O ateu teórico, ele fala Deus não existe e vive como se Deus não existe. A maioria é ateu na prática, porque vive a sua semana, os seus dias, como se Deus não existisse. E já não há quem faça o bem, a Bíblia fala. Esse é o ensino sobre o homem natural e a parte de Deus. Então, para que esse homem ouça esse chamado e responda a esse chamado, é necessário que Deus faça uma obra nele. E é aqui que nós vemos o ponto central que Mateus quer nos dizer. Todos os homens, à parte de Deus, estão mortos espiritualmente. O que é preciso que aconteça para que o homem ouça e reaja a esse chamado? Jogue uma boia no mar, ele está morto no fundo do mar. O que adianta jogar uma boia para ele no mar? O que vai acontecer? Efésios 2, 4, 6 fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E o versículo 6 fala: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então o que é preciso que aconteça para que o homem ouça e reaja ao chamado? Deus nos dar vida. Deus nos ressuscitar, porque nós estamos mortos. E Deus faz a obra completa. Quando Jesus viu Mateus, Deus deu vida para ele. E ele o chama. Isso é o que nós chamamos de chamado eficaz. Irmãos, Jesus não é um cara fraco. Mateus está nos mostrando aqui que ele é um rei todo poderoso. Se Jesus falar interiormente para a irmã Marta, venha, o que vai acontecer? Está escrito lá em João 10, 26, 27 e 28. Não é qualquer chamado, mas um chamado que será atendido. Por quê? Mateus 10, versículo 26 e versículo 27 e 28 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora veja o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que a Marta, quando foi chamada pelo Espírito Santo de Deus, ela ouviu e seguiu Jesus? Porque ela é uma ovelha de Jesus. As minhas ovelhas me seguem. O ponto central é que as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz de Jesus. E a Bíblia fala que ele as conhece. O que era conhecer para o judeu? Amar. Isso era conhecer para o judeu, era amar. E elas me seguem. Veja o relato que nós encontramos nas Escrituras. Jesus disse: segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. Por que ele seguiu? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Veja, Mateus ouve a voz de Jesus, porque Mateus é uma ovelha de Jesus. Jesus o amou, Jesus o chamou e Mateus segue Jesus. Esse é o texto que está dizendo aqui. O chamado de Jesus foi irresistível, porque ele mudou as disposições íntimas da alma de Mateus, assim como ele mudou as suas disposições íntimas. Então, antes você era inimigo de Deus. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Antes você odiava as coisas de Deus. Coisa chata ficar sentado ouvindo alguém falar. Hoje você não odeia mais. Hoje você ama a palavra do Senhor. Hoje você tem desejo pelas coisas do Senhor. E é por isso que a Escritura nos diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. O chamado de Mateus nos encoraja a esperar a salvação de quem nós julgamos ser mais difícil. Irmãos, nunca desista de orar, nunca desista de falar as Escrituras para seus amigos, para seus familiares. Jesus é soberano, totalmente poderoso para resgatar o maior dos pecadores, o mais depravado de todos os homens. Mateus está nos falando isso aqui. Em terceiro lugar, o chamado é gracioso. Por quê? Pela graça de Deus. Mateus nos mostra em seguida que ele entendeu a graça de Deus. Por quê? Porque ele vai lá e dá um banquete para Jesus em sua casa. E vemos que ele convida publicanos, pecadores, que estavam ali com Jesus. Aqueles que foram salvos por Jesus, eles darão sinais de gratidão e amor a Cristo em suas vidas. Eles nunca jamais vão dizer: eu fui até Jesus, eu que fiz aquilo, foi porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não. Ele vai falar: foi Jesus que fez. Mateus não abriu apenas o coração para Jesus, mas as portas de sua casa. Mateus celebra a vida que recebeu e a festa da sua salvação. Hernandes Dias Lopes afirma que ele transformou o seu lar num instrumento de evangelização. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Quando nós fazemos culto familiar, por exemplo, que nós convidamos as pessoas que nós amamos para estar junto. Veja, ele queria que os colegas de trabalho, que seus amigos e familiares pecadores também se tornassem seguidores de Jesus. Quando nós somos salvos por Jesus, nós desejamos que todos à nossa volta sejam salvos por Jesus também. Não faz muito sentido eu ser salvo pelo Senhor, eu conhecer a graça de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua palavra, e não desejar que os meus familiares, que os meus amigos, que os meus colegas de trabalho não sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Para nós concluirmos, amados, versículo 11 até o versículo 13 diz assim: ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero no holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, nem tudo é alegria e nem tudo é festa. Os filhos de Satanás, os inimigos de Deus, sempre vão se levantar contra Jesus e a sua obra na vida das pessoas. Isso não é de hoje, é desde o Éden. Aqui nós vemos que os fariseus, do lado de fora, questionaram os discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores?
Lembre-se que os fariseus, eles tinham uma religião de legalismo, uma religião de coisas externas. Eles oravam, eles jejuavam, eles viviam uma religião para serem vistos pelos homens, de obras externas. Tudo que eles faziam era com essa finalidade. Nós vimos anteriormente sobre isso. Eles acreditavam que o simples fato deles estar junto com publicanos e pecadores maculava, contaminava as pessoas. Não é o que muitos religiosos fazem hoje? Por exemplo, tem muitas pessoas que não vão em lugar nenhum, porque tem medo de ficarem sujos, porque outras pessoas estão sujas naquele lugar. Eu entendo muitas vezes a pessoa que ela, por exemplo, ela teve problema com o alcoolismo, por exemplo, ela se abster de certos locais, para evitar de cair novamente. Mas nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus, não tem problema nenhum nós participarmos de uma festa familiar, alguma coisa que agrade ao Senhor, uma festa da empresa, por exemplo, que eu vejo pessoas às vezes que nem participam porque é pecado. E eles consideravam a partilha, por exemplo, participar da mesma mesa com pecadores, contaminava as pessoas. Agora eu quero que tu pense comigo, imagine se Jesus não pudesse se assentar com pecadores. Jesus não sentaria com ninguém. Sentaria com alguém? Ele não andaria com ninguém. Mas eu entendo também que eles poderiam, os fariseus, vou tentar justificar os fariseus, os escribas aqui, eles podiam ter em vista Salmo 1, não é? Que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não tem nada a ver. Esse versículo não se aplica dessa forma. Eles estavam mais preocupados com não serem vistos com pecadores. Eles estavam mais preocupados com coisas externas. Eles estavam cegos também para quem era Jesus e para a obra que ele estava fazendo. Imagina assim, se eu sei que Jesus está salvando, se eu estou vendo que a pessoa está sendo transformada, chego, não, está alguma coisa errada aí. Jesus está ali, eu estou vendo que a pessoa é uma nova criatura. Ela não é mais a mesma. Jesus fez um trabalho na vida dele. Ele falou, não. De acordo com os meus estudos teológicos, ela não foi salva por Jesus. Porque ela nunca estudou. Tal autor. Tem um livro lá que eu gosto. Assim como Jesus não é maculado pelo contato com os leprosos, também não é maculado pelo contato com pecadores. E a resposta de Jesus deixa muito claro o seu ministério e aquilo que ele deseja. Versículo 12, Jesus responde eles. Veja, eles questionaram os discípulos. E Jesus responde eles. Ele fala assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Faz sentido Jesus participar só aqui? Nós estarmos só aqui? Nós precisamos do Senhor Jesus também. Mas quanto mais esse mundo precisa do Senhor Jesus também. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No versículo 13 fala: indo porém aprender o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Veja, Jesus é um médico que cura tanto doença espiritual como doença física. Ele deixa muito claro que eles não vêm chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus e escribas se achavam justos. Eles achavam que fazia tudo o que era certo. O que Jesus fez com eles? Toda vez que eles se achavam justos, Jesus virava as costas para eles. Porque é orgulho isso. Quem somos nós? Era só eles ler as Escrituras? A lei de Deus foi dada para quê? Para que toda boca se cale perante o Senhor. Eles se achavam justos, mas não tinham misericórdia. Por isso Jesus diz: eu quero misericórdia, quero e não holocaustos. Eles, todo orgulhoso, avarento, que pensa que pode ser salvo por si mesmo, já está condenado. Porque esse não creu, não entendeu sobre a gloriosa graça de Jesus.
É importante nós termos isso em mente, porque esse é o ensino de Jesus e dos apóstolos. Ao rejeitarmos os ensinos dos apóstolos de Jesus, nós estaremos rejeitando os ensinos do próprio Jesus, da mesma forma que os fariseus fizeram. A igreja primitiva ela foi totalmente atacada por todos os lados. Pela seita dos fariseus, pelas seitas de outras seitas que se levantaram. E as igrejas cristãs continuam sendo atacadas desde então. Até hoje, elas estão sendo atacadas. E quando alguém fala sobre alguma dessas seitas, eles falam assim: olha que falta de respeito conosco. Estão falando mal de nós. Nos dizem que nós somos injustos por falarem que eles são uma seita, que eles não serão salvos pelo Senhor Jesus. Mas amados, enquanto a mim e você, nós se achamos justos como os fariseus, ou assim como Mateus, nós somos resgatados por Cristo. E desejamos que as pessoas olhem para Jesus. Caso ainda algum de nós ainda não foi salvo por Senhor Jesus, arrependa-se e creia no Evangelho. Nós falamos anteriormente que há um vírus mortal que mata 100% das pessoas no mundo. Ele mata 100% dos contaminados. O Covid-19 matou cerca de 3% das pessoas no mundo. Esse vírus mata 100% das pessoas. Qual é esse vírus? O pecado. O salário do pecado é a morte. Quer saber se você foi salvo por Jesus? Jesus te chamou eficazmente? Você se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus? Ou você é como a mulher de Ló, que vive olhando para trás e sonhando com Sodoma e Gomorra, com o mundo? E nessa noite Jesus venha salvar aqueles que ainda não foram salvos por Ele. E que assim como Mateus, tenhamos nossos olhos sempre fixados em Jesus. Lucas 5:28 diz: Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Louvado seja o nome do nosso Senhor.